paz do Senhor. Quem fala com você é sua irmã em Cristo, Rosani Barassal. Pastor, temos algumas perguntas. Primeira objeção. Jesus materializou um corpo como os anjos o fizeram no passado? Bom, essas objeções que se levantam contra a ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo são assim levantadas e convém mesmo que sejam feitas perguntas para que nós respondamos. Nós queremos dizer que não. Se Jesus materializou um corpo como os anjos o fizeram no passado, resposta negativa. Por que dizemos isso? Porque os anjos, de acordo com Hebreus 1:14, são espíritos ministradores, significando que os anjos são incorpóreos. É verdade que eles tomaram forma humana, como registra 19 de Gênesis 1-3. Porém, não é o caso de Jesus. Porque de Jesus se diz, em João 1:14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Significando isso que Jesus tinha um corpo humano, real, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Logo, a ressurreição dele foi uma ressurreição do mesmo corpo que havia sido sepultado, sabendo que a palavra indicada para a ressurreição, como substantivo ou verbo ressuscitar, significa levantar-se dos mortos. Então, Jesus, corporalmente morto, foi ressuscitado, levantou-se dos mortos, o corpo que havia sido colocado na cruz, que transportado para o túmulo de José de Arimateia, foi o corpo que as mulheres, ao entrarem no sepulcro, não encontraram. Elas foram procurar o corpo, está em Lucas 24, versículo 3. Não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Temos uma segunda objeção, pastor. Algumas pessoas perguntam, se Jesus ressuscitou fisicamente, por que Maria Madalena, os discípulos de Emaús e outros não o reconheceram prontamente? Vamos examinar primeiro o caso de Maria. No capítulo 20 de João, é que muitas pessoas às vezes põem uma ideia na cabeça e não prestam atenção na leitura que fazem. Diz assim o texto de João 20, quando Jesus apareceu a Maria Madalena. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Diz o texto em seguida, sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, levaram o Senhor ao sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegando depois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Então aqui está, por que Maria pensou que Jesus fosse o jardineiro, como aparece logo em seguida? E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras?
E ela lhes disse: porque levaram o meu senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era um jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Então ela reconheceu Jesus pela voz e não pela figura física. E aí a pergunta: por quê? Simplesmente como diz o versículo 1, sendo ainda escuro. Se era escuro, nós não conseguimos enxergar no escuro. Da mesma maneira que quando foram prender Jesus no jardim do Getsemane, Judas, que era o traidor, deu um sinal para que os seus os soldados prendessem aquele que queria beijar, para reconhecer que era Jesus. Então, não vemos objeção. Agora, vamos notar essa outra particularidade com respeito aos dois que viajavam ou caminhavam para Emaús. Quando Jesus chegou perto, entrou na conversa, perguntou sobre o que eles estavam conversando e nem foi percebido. Então a pergunta: se Jesus tinha o mesmo corpo, não era um corpo materializado, por que ele não foi reconhecido? Ora, outra vez há pessoas que não têm cuidado em ler com atenção a Bíblia. Diz o versículo 16, vou começar no 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Então o problema não estava no corpo de Jesus, estava nos olhos deles, que estavam como que fechados para o não reconhecerem. Agora, continuando a caminhada, os três, Jesus e mais 2 discípulos, chegaram a um ponto que eles pediram a Jesus que ficasse com eles. Fica conosco, versículo 29, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Está aqui a explicação para esta situação no que concerne tanto a Maria Madalena como aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Objeção 3. Como Jesus poderia ter ressuscitado corporalmente se em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 50, declara que carne e sangue não herda o reino de Deus? Eu quero dizer que esta objeção é levantada de modo quase que, digamos, capcioso. Por que capcioso? Porque para negar a ressurreição corporal de Jesus, dizer que Jesus era um espírito glorificado, chegam até a omitir parte da leitura que fazem para dar atenção ao seu ponto de vista. Nós temos aqui no versículo 50 do capítulo 15 de 1 Coríntios o seguinte: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue
não podem herdar o reino de Deus. É até aqui só que as pessoas que defendem o ponto de vista, que fazem objeção contra a ressurreição corporal de Jesus, leem. Só que o texto continua. E o texto complementa assim: nem a corrupção herda a incorrupção. Então, todo o texto lido não para nesta parte: carne e sangue não podem entrar no reino de Deus. Mas continua: nem a corrupção herda a incorrupção. Ora, para que nós entremos no céu, nós temos que ter um corpo incorruptível, um corpo imortal, como o de Jesus. Porque Jesus ressuscitado, ele disse: vede o meu corpo, apalpai-me, vede, porque um espírito não tem carne nem ossos. Jesus não falou nada de sangue. E a expressão carne e sangue é encontrada em várias partes da Bíblia para indicar o homem natural, o homem sem conversão, o homem afastado de Deus, com este corpo que todos nós temos, que é chamado um corpo corruptível. Aí nós lemos em seguida: eis que vos digo um mistério, estou lendo em 1 Coríntios 15, 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Logo, o texto de 1 Coríntios 15, 50 não sustenta negação da ressurreição corporal de Jesus, mas fala da necessidade deste corpo corruptível, imortal, se transformar em corpo incorruptível e em corpo imortal, que é o que descreve 1 Coríntios 15, 51 a 53. Pastor, temos uma pergunta da irmã Dorcelina. Ela pergunta: as mulheres são purificadas porque sofrem dores de parto? Não, nós queremos dizer que a purificação que fala Lucas capítulo 2 a respeito de Maria, quando foi ao templo, porque ela guardou os dias da purificação, tem relação com Levítico capítulo 12. Diz no versículo 2 do capítulo 12 de Levítico, fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. Significando isto que o ato sexual entre marido e mulher levava o casal a uns dias de serem declarados impuros, porque, como diz Davi no Salmo 51, versículo 5, em pecados me concebeu minha mãe, que sendo o homem gerado em pecado,
essa criança, então, estaria na mesma condição de todo ser humano, que mostrava que o pecado havia entrado no mundo, e com o pecado a impureza, e essa impureza estava expressa no ato sexual, de haver essa necessidade para que as crianças tivessem o seu nascimento normal. Então, essa era a purificação que a lei prescrevia, como no caso que até Maria se submeteu, embora ela tivesse gerado do Espírito Santo, que podia a pessoa ficar purificada. Não tem nada a ver com o sofrimento da mulher como meio de purificação, porque o sofrimento da mulher no parto, disse Deus que é decorrência da desobediência dela.